Eis que nasce a nova musa do horror contemporâneo, Mia Goth e Ti West com Pearl, a prequela de X, que finalmente chegou ao Brasil, trazem esse mágico de Oz às avessas, muito insano e muito doido. Só não é mais insano e doido do que a Academia, que não indicou Mia Goth como melhor atriz em 2023. Vocês estão malucos? Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para a crítica de Pearl, com spoiler. Simbora! I wanna be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I will not let you leave this farm again. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o fundamentalismo religioso e a repressão sexual decidam acabar com as nossas vidas, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Olha aí, dona A24, finalmente a distribuição aqui no Brasil chegou para Pearl, do filme lançado em 2022, X, que tem crítica aqui no canal, dá uma olhada lá, falando sobre tesão, libido, pulsão de vida, pulsão de morte, que segue aqui em Pearl, dá uma olhada ali no vídeo sobre X aqui no canal. E falando em curiosidades, vamos para Mia Goth, essa injustiçada, como eu já disse, no Oscar 2023, como também todo o gênero de horror e terror, volta e meia, vira e mexe, é no Oscar, né? Então não é muito diferente assim. Mas Mia Goth é metade nossa, sim, metade nossa, isso não tem nada a ver com nada. Foda-se. A nossa Mia Goth é metade brasileira por parte de mãe barra avó, que é Maria Gladys, a atriz brasileira da Maria Gladys, é a avó da Mia Goth, então, pô, ela é Brasil, ela é amor, ela é afeto, além de ser linda, maravilhosa, estupenda, criativa, trabalhou junto com o Ti West no roteiro, na criação da dança final de Pearl, que a gente vai discutir mais adiante. E uma outra curiosidade aqui é a Jenna Ortega, sim, Jenna Ortega, a nossa querida Wandinha, sim, a Wandinha já estava lá no X, sim, você não viu? Você não percebeu? Tá lá. Ela é aquela auxiliar a operadora de som que tá ali com o seu namorado, que é o cinegrafista, que de repente decide participar do filme pornô. Olha que delícia! Descobre, se liberta do cristianismo ali da sua família e tal, dessa moralidade, dessa falsa moralidade, decide participar do filme. Então tá lá, olha aí que coisa, que curiosidade, né? É bem interessante perceber essas duas nuances que não tem nada a ver com a crítica, mas eu queria fazer esse disclaimer aqui. Olha que bobeira. Tá bom. Bom, posto isso, quero aqui começar com uma questão disruptiva, acredito eu, que o Ti West, que a Mia Goth trazem aqui, né? Ela colaborou junto com o roteiro, ela assina o roteiro em Pearl também, como eu já disse, ajudou também na criação da personagem. Ela é muito ativa e criativa no processo de filmagem e criação, tanto de X quanto de Pearl, e vai ser agora de Maxine. Sim, Maxine, que já é o terceiro filme que vai se passar ali em 1985. Mia Goth é uma força da natureza, ela tem uma mescla ali de ingenuidade, de narcisismo, de fragilidade, de perigo, tudo junto numa interpretação bastante consistente que, reforço, deveria ter sido reconhecida pela Academia, mas infelizmente não foi. Reforçado esse ponto, eu quero trazer aqui essa questão, como eu falei, disruptiva, né? Aqui você tem Pearl e X com uma ideia que pra mim é bastante interessante, que assim, o gênero de slasher nasce na década de 70, que também é referenciado em X, né? O período histórico, né? Mas lá com Leatherface, então você tem muitas figuras masculinas e masculinizadas dentro dessa cultura do slasher, que é mais próprio de X, que é o primeiro filme em Leatherface, Massacre da Serra Elétrica, também, sei lá, Mike Myers, Jason Voorhees, essa tríade, entre tantos outros, tem um masculino muito forte. E aqui em X/Pearl, traz uma ideia do feminino como uma força potente e uma discussão sobre o gore, sobre o terror e o horror, focado na figura do feminino. Eu acho isso bastante interessante. Não é inédito, não é extremamente original, mas a A24 aqui, junto aí com o Ti West e a Mia Goth, trazem essa perspectiva de desmasculinizar, desmistificar e tornar um tanto quanto disruptivo e subverter algumas questões, como é a questão do masculino para o feminino aqui em Pearl, que eu achei bastante interessante. Tecnicamente, o filme é estupendo e também psicologicamente, mas tecnicamente Ti West tem um domínio aqui dos planos, dos takes, da questão da colorimetria, da paleta de cores em Pearl, que remonta aos filmes Technicolor, ao Mágico de Oz, uma cor saturada, essa época de inocência ali do final dos anos 10, início dos anos 20, essa ideia de colocar no tempo com a questão da gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, e depois você ter um salto de quase 50 anos aí para fazer o X lá em 78 e aqui 1913 mais ou menos, e depois você vai ter em 1985 o Maxine, que ainda vai estrear, salvo engano, agora em 2023, tem um lapso aí, possibilidades para trabalhar muitos gêneros do cinema. O cinema
cinema pornô, o cinema trash ali da década de 70, como foi em X, e aqui em Pearl, essa coisa do Technicolor, do Mágico de Oz, dessa pureza, e o diretor usando essa mesma imagem, tanto em X quanto em Pearl, da abertura do celeiro ali, como uma janela para o mundo, emoldurando a realidade, e todos os planos e todos os takes, e a colorimetria, que eu acho que é o traço fundamental, o diretor vai brincando com esses gêneros que eu já estou esperando lá em Maxine ele brincar com o cinema da década de 80, que vai ser bem interessante. O próprio teaser já diz um pouco isso, né? E aqui em Pearl, Ti West coloca muito bem essa ideia de como o cinema, o sonho, a representação, que também aparece em Fabelmans, também apareceu em outro filme que tem crítica aqui no canal, que é o After Sun, a ideia do cinema, do som, da imagem, como isso ajuda a pessoa eventualmente a projetar, ou sonhar, ou lidar com os seus desejos, anseios e frustrações. Só que no caso aqui de Pearl, você tem uma personagem que é bastante problemática e busca, de alguma maneira, Pearl, tratar da ideia desse início da marca da maldade, que é trabalhado lá em X, e eu acho que o filme aqui é bastante exitoso nesse sentido. Dentro desse contexto, em Pearl, tem algo que também é análogo lá em X, que é a questão do fundamentalismo religioso e a repressão sexual, né? Você tem essa coisa na família da Pearl, que depois vai ter mais adiante na família da Maxine, e esse tema dessa repressão, desse conservadorismo, desse moralismo, é bastante interessante, mas não dá conta totalmente, com a questão do meio, da família e tudo mais, com relação a Pearl, dos seus transtornos mentais. É muito provável que ela tenha ali um transtorno da personalidade narcísica ou transtorno da personalidade antissocial, que é bem o ponto ali da psicopatia. Não posso aqui afirmar isso, né? Até porque acho que não é a pretensão do filme, mas está bem ali. Mas quem falou bem sobre isso foi o meu amigo Ricardo Chagas do Minuto de Sanidade. Olha só o que ele disse sobre os transtornos da Pearl. O transtorno da personalidade narcisista é definido como um padrão de comportamento de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Os portadores desse transtorno se sentem mais importantes do que realmente são preocupados com as fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acreditam ser especiais e que só podem ser associadas a tipos específicos de pessoas ou instituições. Eles também possuem uma necessidade de admiração e tiram vantagem de outras pessoas para alcançar seus objetivos. Frequentemente sentem inveja e sentem que os outros o também invejam, além de serem arrogantes e insolentes. Tá vendo aí? Então é bem interessante, né? Você tá trabalhando essa personagem de um modo bastante coerente, conciso e coeso com relação à sua persona, à sua identidade, e explica alguns eventos que a gente viu anteriormente em X. Fica bem interessante essa possibilidade de você pensar a sexualidade, a fama, como uma espécie de pulsão de vida, pulsão de morte e ao mesmo tempo uma questão da libido, do desejo, dessa questão narcísica. E o final de Pearl, aquele sorriso final, esse sorriso maravilhoso, a Mia Goth ela brilha nesses dois momentos do final do filme, né? Pra mim o filme tem 3 grandes momentos. Vamos falar deles. Primeiro, a cena do espantalho, que é para deixar clara a referência a Mágico de Oz. Aquela cena do erotismo, da sexualidade com o espantalho. Que cena boa, que cena doentia, ao mesmo tempo maravilhosa, que diz dessa pulsão, desse desejo sexual, dessa libido dessa personagem que vai aparecer e se desenvolver lá em X. Outro momento icônico de Pearl é o monólogo final, que poderia ser chato, poderia ser enfadonho, mas não nas mãos de Mia Goth. Segura o texto todo até o final. Além de segurar o texto todo até o final, tem esse terceiro momento que é o momento do sorriso derradeiro, que é o sorriso da psicopatologia, quando o seu marido chega e ela tenta manter um sorriso de dor, um sorriso de sofrimento. É um sorriso de dor, sofrimento, próprio muitas vezes da personalidade narcísica, desse charme superficial que tenta de alguma maneira agradar o mundo e ser convidativa e mostrar que está tudo bem, que ela vai conseguir e tudo mais, quando na verdade há grande dor e sofrimento e ou manipulação afetiva e emotiva. Pearl é um filme muito bom que mostra muito bem o surgimento e a construção dessa personalidade que a gente vê depois lá em X de uma maneira interessante, cinematograficamente coesa e instigante. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Pearl é nota 8. É um filmaço que vale a pena ser visto em separado com X. Não é legal fazer uma comparação. Eu prefiro o ritmo e as temáticas e os
gêneros, digamos assim, de X, mas Pearl é um filme que completa muito bem e eu estou ansiosíssimo para ver Maxine. E você? Coloca aí nos comentários. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.